E o programa Cozinhe com Ana está no ar. Estou com a chefe Ana Schelbauer, que vai trazer de forma diferente a gastronomia paranaense para nós. Olá, Lilian, tudo bem? Será um prazer compartilhar com você, com os nossos telespectadores, um pouquinho da gastronomia paranaense. Uma gastronomia rica, cheia de cultura, cheia de histórias. E a gente vai poder estar dividindo isso aqui com vocês. E vai ser um diferencial, né, Ana? Mostrar o prato e da onde ele surgiu, a história por trás dele. Sim, todo prato tem uma história por trás, né? Existe a cultura daquele prato por trás. Então, a gente vai poder estar divulgando isso aqui através do programa, através dos nossos colonizadores, que foi quem trouxe toda essa diversidade gastronômica para o nosso estado. Ana, é uma honra muito grande fazer parte desse projeto com você, que eu te admiro muito. E vou ser a sua auxiliar de cozinha. Que bom, Lili, é bom ter você aqui, vai ser muito bom ter você aqui. Mas então, já que você vai ser minha auxiliar, então eu preciso te dar algumas dicas. Porque a gente dentro da cozinha, a gente tem muitas regras que têm que ser seguidas. E a começar pela sua vestimenta. Então, você está hoje impecável, muito elegante. Muito obrigada. Mas para auxiliar na cozinha, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Então, dentro da cozinha, você não pode usar brinco, não pode usar anéis, não pode usar nenhum tipo de adorno e não pode usar esmalte. Então, tudo isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente está manuseando alimentos e esses alimentos vão ser ingeridos pelas pessoas. E qualquer coisa que venha a ter um risco de contaminação, a gente tem que eliminar dentro da cozinha. Então, para as cozinheiras, cabelos sempre preso. Tá preso aqui, gente. Sem esmalte, sem nenhum tipo de adorno. Vocês já perceberam que às vezes a gente está de aliança ou anel e quando tira, tem resto de sabonete dentro desses anéis, pode ter todo tipo de sujidade. E se você está manuseando alimentos, isso pode estar contaminando esses alimentos e que posteriormente pode estar gerando uma intoxicação nas pessoas, algum tipo de mal-estar. Então, a cozinha, ela tem que ser sempre muito cuidadosa e o primeiro lema é sempre segurança. Ana, e para começarmos com chave de ouro, qual será o primeiro prato? Então, gente, hoje é o nosso programa de estreia, então ele tem que ser muito especial. Então, vocês perceberam que a gente mudou a estação, nós já estamos no outono, né? E no mês de abril, o que começa a acontecer? O que a gente começa a perceber? Começa a aparecer o nosso famoso pinhão. Que é a nossa riqueza, é muito bom. Sim, a riqueza do nosso estado, né? O Paraná, ele é referenciado através do pinhão. Então, hoje a gente vai preparar 2 pratos usando esse insumo como esse insumo principal que já está na época, a gente já está vendo no mercado, já vê pessoas vendendo nas estradas, nas rodovias, e ele é um insumo muito rico. O pinhão, então, ele é o símbolo do nosso estado. Sim. Né? Na verdade, assim, ele está remetido à araucária, né? Na verdade, nosso estado, ele é lembrado através da araucária. Então, a araucária, ela dá a pinha e da pinha sai o pinhão. Então, todo mundo confunde isso, acha assim, o que é? Verdade, o pinhão é fruto ou o que ele é? O pinhão, ele é a semente. O fruto é a pinha. Olha aí, tá vendo a diferença? Então, o fruto é a pinha. E a gente consome as sementes. O pinhão é tão importante porque ele alimenta todos nossos animais, né? Animais sobrevivem através do pinhão e nós humanos também podemos consumi-lo, porque ele é rico em minerais, ele tem ômega 6, ele pode ser consumido por pessoas diabéticas. Enfim, ele tem uma série de propriedades, uma série de propriedades que vão fazer bem para a nossa saúde.
Então, assim, a gente pode criar vários pratos com o pinhão, desde pratos salgados, pratos doces, a gente pode fazer ensopados, pode fazer sopas, pode fazer pães, pode fazer farofa. Inclusive, hoje a gente vai fazer uma farofa usando o pinhão e a gente vai fazer uma coisa inédita, que procurando nas receitas eu nunca vi ainda, mas a gente vai fazer uma caldeirada de pinhão, onde a gente vai fazer uma coisa diferente, que vai usar costelinha de porco, vai usar linguiça defumada e vamos usar o pinhão como insumo principal. Eu tenho certeza que vai ficar bem gostoso. Lembrando também que dá para fazer sapecar o pinhão ali, né? O pinhão assim, ó, o pinhão ele tem diversas formas de ser preparado. Você pode consumir ele assado, pode consumir ele cozido e tem a famosa sapecada, que nada mais é que a gente assa ele de uma maneira mais rústica, vamos dizer assim, né? Mas o pinhão ele tem uma particularidade que é o seguinte, ele nunca pode ser consumido cru. Olha. Porque ele tem um risco de estar infectado por fungos. Por quê? Porque quando vocês abrem o pinhão, vocês devem perceber que ele tem muita umidade. E onde tem muita umidade, pode existir muito fungo e muitas bactérias. Como ele cai, como que a gente colhe o pinhão? O pinhão, quando ele está maduro, a pinha, ela despenca sozinha. Por causa do peso dele, a gravidade faz com que ela despenque. Quando ela despenca, ela se estoura no chão. Sim. E esses pinhões ficam expostos, né, na terra, ao ambiente, ao meio ambiente, ali, um monte de sujidade, onde animais passaram e tudo mais. Então, isso é um risco para que a gente venha a estar utilizando ele cru, né? Então, quando a gente colhe o pinhão, a gente tem que higienizar ele muito bem, né? E Ana, é bem difícil também abrir para consumir cru, ele é bem duro. Ele é duro, sim. Mas assim, antes de utilizar, ele tem que passar por um processo de higienização. A gente tem que lavar bem antes de cozinhar, porque ele vem com bastante sujidade. E mesmo que a gente compra no mercado, né? Normalmente a gente não vê folhas secas e tudo mais, mas a gente tem que lavar ele antes de cozinhar ou antes de assar. Então, lembrando, você tem que fazer a higienização antes de poder consumir ele. Sim. E de preferência cozido ou assado. Exatamente. De outras maneiras. Assim como qualquer outro insumo, antes de você for utilizar, né, para ingerir, ele tem que passar por um processo de higienização, certo? Então, vamos lá. Regulava meio-dia, sol de abril estava quente. Eu vinha pelo carreiro quando vi em minha frente uma chuva diferente, bem comum no meu sertão. Era chuva de semente, era chuva de pinhão. Era chuva de pinhão. Ana, então para essa receita nós vamos precisar do quê? Então, nós vamos fazer uma farofa de pinhão. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar dos nossos temperos básicos, que são cebola e alho, o óleo. Nós vamos usar um pinhão ralado ou batido no liquidificador. Vamos usar linguiça, pode ser qualquer linguiça, que for da sua preferência. Ela pode ser picadinha em cubos, pode ser moída, pode ser linguiça calabresa ralada, uma linguiça. E vamos usar farinha de mandioca branca. E vamos usar tempero verde, sal e pimenta. A gente fala sempre a gosto, né? Sempre a gosto. Sal e pimenta é sempre a gosto, né? Porque vai do paladar de cada um. Não existe uma medida. Você tem que ir salgando, temperando e experimentando se está suficiente para você. A gente inicia primeiro refogando essa linguiça. A panela já estava aquecida. Eu coloquei primeiro o óleo. E agora a gente vai fritar essa linguiça um pouquinho. Ana, tem preferência de escolher a linguiça? Ou, vamos dizer assim, tem uma região que eu gosto da linguiça defumada do seu João lá, então, que fabrica. O nosso estado tem vários produtores, né? Suinocultores e que produzem todos os tipos de alimento vindo do suíno. Então, cada região com certeza vai ter a sua. E a gente tem uma variedade de marcas e técnicas de fazer a linguiça. Então, vai muito da preferência do que você encontra na sua localidade. Né? Tem linguiça defumada, tem linguiça mista. Hoje a gente tem umas linguiças que são mais gourmetizadas, que são feitas com as partes
as partes melhores do suíno, Nobre. né? As partes nobres do suíno com pouca gordura. Então, hoje o pessoal aprimorou as técnicas, está usando muito melhor as partes do suíno. Ou seja, está usando tudo. Está usando tudo. Então aqui a gente vai fazer essa farofa usando a linguiça, lógico, mas o nosso insumo principal é o pinhão, né, Lilian? Então assim, a gente andando pelo Paraná, ou melhor, aqui pelo sul a gente vê muita araucária. Mas no Paraná, hoje a gente está falando do Paraná e a gente tem aqui na região de Guarapuava, é uma localidade onde tem muita araucária, na região de Porto União, aqui próxima a Curitiba também, né? Assim, só que infelizmente a araucária ela está acabando, né? Está acabando. Tá acabando. Então lembrando em relação à história, né, Ana? Quando se formou o Paraná em si, se comercializava bastante a madeira, por quê? Porque tinha bastante madeireira, né? Então eles usavam a araucária, por ser nobre, por ter poder usar ela para fazer muitas coisas, né? Os móveis, casas. E hoje não se pode mais. Infelizmente essa comercialização não foi regrada, né? Fiscalizada, e o consumo da araucária tomou proporções sem medida. Então hoje ela é uma planta que está em extinção. Então acho assim que os nossos governantes, os nossos departamentos ambientais, a gente pode reflorestar, né? Por isso que hoje tem até multa para quem corta uma araucária, não pode cortar, né? A gente tem que preservar. E a preservação dessa espécie é muito fácil. Por quê? Porque o próprio pinhão é a semente. Então, quando a semente cai no chão e fica ali esquecida, ela já se torna uma muda. Então, a gente pode fazer a nossa própria muda em casa com apenas um pinhão. E plantar ela num espaço em casa, se você tem um terreno, se você tem onde plantar, você pode ter a sua própria araucária. A araucária ela leva um pouco de tempo para poder dar as pinhas, né? Ela leva assim, em torno de 12, 15 anos para começar a dar as pinhas, e que ali sim a gente vai começar a colher o pinhão. Mas assim, se ninguém fizer isso hoje, daqui 12, 15 anos nós não teremos mais araucárias. Os nossos netos, nossos não vão conhecer. Então é muito importante esse incentivo, né? Lembrando que é o símbolo do Paraná. Símbolo do Paraná, então alguém tem que fazer alguma coisa para preservar e incentivar esse cultivo e fazer essa preservação, né? Porque se é uma árvore que nos representa, ela não pode nunca acabar. É verdade. Né? Agora está quase... Aqui já foi a linguiça, então eu preciso do alho e da cebola. Ó, o cheiro já atiça o paladar, né? Tá muito bom. Tá muito bom, né? Cebola e alho frito não tem, né? Ele desperta. Mesmo aqueles que não gostam muito de uma cebola. Sim, sempre tem, muito né? Muito bom, né? Mas assim, a base de tempero brasileira sempre foi cebola e alho. Para cada país, né? Ou cada região tem as suas bases culinárias. No Brasil sempre é alho e cebola. Por exemplo, para a França é cebola, alho poró e cenoura. Para os italianos é muito alho. Enfim, no Brasil a gente não consegue fazer nada sem cebola e alho, né? Então, assim, o que a gente ensina, sempre fala, é que seja muito bem picadinha, porque a hora que ela refoga, que ela vai murchar. Também, né? Sim, todo alimento tem as suas propriedades e elas são benéficas para a nossa saúde. Então, o pinhão, ele é uma semente neutra. Ele lembra muito batata, lembra palmito, mas também lembra uma castanha. Né? O gosto dele mais suave, né? o gosto dele é neutro, então qualquer coisa que eu coloque aqui, ele vai absorver sabor.
Então, por isso que ele também é usado na confeitaria, para fazer bolos, fazer sobremesas, os próprios pães, né, na panificação. Então, ele é uma semente bem versátil. Ana, olhando assim, dá uma aparência até de carne moída. De carne moída, exatamente. Esse prato ele é bem fácil de fazer e eu estou fazendo aqui lembrando da minha avó, porque a minha avó... então existe uma memória afetiva aí. Existe memória afetiva. Então conte para nós aí. A minha avó, ela fazia carne de porco bem picadinha, com pinhão picadinho também, né? Porque lógico, na época dela, acho que ela nem chegou a conhecer o liquidificador. Naquele fogão a lenha. No fogão a lenha, né? Onde cozinhava o pinhão, assava o pinhão, tudo era fogão a lenha. E todo mundo ficava em volta do fogão. Sim, era uma coisa, né, que ficou na memória. Então, ela fazia esse prato com o pinhão, muito tempero verde e carne de porco bem fritinha, bem picadinha. Então, ficava muito parecido com isso aqui, só que ela não usava a farinha. Então, aqui hoje a gente está fazendo a farinha porque é uma farofa. Que vai entrar o tempero verde para dar uma corzinha. Um pouquinho de pimenta. Que também é a gosto. Que também é a gosto. Se não quiser colocar pimenta, não precisa. E um pouquinho de sal. Ela vai ficar mais sequinha. Você pode fazer assim do seu gosto também. Você pode deixar ela mais sequinha, pode deixar ela úmida. Aqui ela tá soltinha, mas ela não está seca. Porque a gente juntou o óleo, né? Uhum. Era uma boa quantidade. E a linguiça também soltou a própria gordura. Então ela ficou aqui uma farofa soltinha, mas ela não está seca. E está pronta a nossa farofa de pinhão. Rápida, fácil, com poucos ingredientes. Mas tudo isso, assim, eu gosto de falar sempre que é sempre muito rápido, por quê? Porque a gente se organizou antes, né? Então, a gente definiu o prato, nós fomos atrás dos insumos, aí a gente deixou tudo meio que pré-preparado, para quê? Porque agora na execução a gente conseguisse fazer com essa facilidade. Então, cozinha tem muito disso, tem que ter organização antes de fazer qualquer coisa. Né? Então, Lilian, a farofa está pronta. E agora a gente não vai comer só farofa, né? Ah, vai ter um. Vai ter outro prato? Então, a gente vai fazer uma caldeirada de pinhão. Caldeirada de pinhão. Então, Lilian, agora nós vamos fazer uma caldeirada. Nós vamos para o segundo prato. Para o segundo prato, usando pinhão. Então, assim, por que caldeirada? Primeiro, porque ele é feito num caldeirão, né? Numa panela maior e vai muitos ingredientes na caldeirada. A gente conhece muito a caldeirada de frutos do mar, onde você mistura vários frutos do mar e fica sempre muito delicioso. Hoje a gente vai fazer uma caldeirada só que usando o nosso pinhão.
Então, o que a gente vai pôr? Vai usar bacon, vai usar linguiça, vai usar costelinha de porco, pimentão, cenoura, cebola e o pinhão, que é o nosso protagonista de hoje. Então, vamos começar. O bacon a gente vai deixar ele fritar e deixar ele mais douradinho, para daí entrar com o restante dos ingredientes. Esse bacon que você está usando não tem muita gordura, ele é mais... Ele está bem carnudo, está bem carnudinho. É bom dar preferência para os mais carnudos, né? Porque senão vai liberar muita gordura aqui no nosso prato. E como ele já vai ter a gordura da linguiça que vai soltar, vai ter a gordura da costelinha, apesar que a costelinha, por ser defumada, a gente já ferventou ela antes, para tirar um pouco do sal, mas ela ainda vai soltar um pouquinho de gordura aqui no cozimento. Ana, e a caldeirada, ela tem um surgimento em relação ao pinhão, foi você que criou isso agora, colocando? Então, bem assim, quando a gente começou a conversar, né, eu pensei, o que eu poderia fazer com pinhão, apesar que a gente faz muitos pratos com pinhão, mas eu só não queria fazer mais do mesmo. Então, me veio a ideia de fazer essa caldeirada, porque a gente pode misturar tudo aqui. Eu poderia até misturar uma batata picada aqui no meio, que vai ficar bom, né? E veio... Nós vamos criar algo diferente. Criar algo diferente. Na verdade, vai ser um ensopado, onde a gente está usando o pinhão. Ou seja, você está incluindo o pinhão nesse prato. Ingrediente novo. Um ingrediente, exatamente. E o pinhão é um insumo que nos dá várias possibilidades, né? Agora que está chegando o inverno, dá para fazer creminho de pinhão, bem quentinho. Uma sopa. Sopas, dá para fazer purê. Dá para fazer risoto de pinhão. Então, vocês já imaginaram a infinidade Existem de coisas, né, que dá para ser feito. Existem inúmeras possibilidades. Realmente, a Ana está soltando bastante. Solta bastante gordura, você viu? Então tem que cuidar com a adição de gordura lá no início. Podem passar a cebola, e a cebola já vai refogando junto aqui. Então agora você fez diferente. Você não colocou a cebola primeiro no óleo. Você colocou primeiro toda a parte da gordura. E agora que eu acrescentei a cebola. Cortou em pedaços maiores, ou seja, ela vai pegar o gosto, vai soltar e vai pegar o gostinho. E ela vai aparecer aqui um pouquinho. Ó, ela já soltou o aroma característico, né? Toda essa mistura de aromas aqui, a gente já começa a pensar no prato lá no final, né? Dá vontade de comer já. E como você está falando, o prato lá no final, o que eu posso acompanhar? Então, nós já temos a nossa farofa de pinhão. A farofa que foi feita primeiro. Exatamente. E agora a gente pode colocar um arroz branco junto. Ah, mas eu não quero um arroz. O que você sugere? Pode comer até com pão. Um pãozinho acompanha bem, tá? Quero colocar uma salada? Salada de folhas verdes também acompanha bem. Pode passar o pimentão. A cenoura. Ana, e se eu quiser substituir o pimentão e a cenoura? Batata. Batata. E agora a gente vai entrar com o pinhão. O pinhão ele está cozido, descascado e cortado no sentido do comprimento. Esse é o seu corte. Esse é o meu corte. Se quiser cortar diferente, pode também. Aqui a gente vai entrar com um molho de tomate.
que pode ser a receita do seu molho de tomate, que a gente tem aproximadamente umas 300 gramas. Eu aqui não é o meu molho, tá? Eu comprei molho industrializado lá no mercado. Pode ser o seu ou pode ser o do mercado. E aqui a gente vai entrar com água, porque tudo isso aqui agora vai passar por uma cocção. Porque as carnes precisam cozinhar um pouco, né? O pinhão está cozido só, mas as carnes ainda não. Ana, então chegamos no resultado final. Sim, chegamos na melhor hora agora, Lilian. Temos a farofa, Temos a caldeirada e um arroz para acompanhar. Sim, Agora podemos experimentar. com certeza. O Cozinha com Ana é isso. A gente junto vai descobrir os sabores do Paraná e tudo que o nosso estado tem para nos oferecer. E o Cozinhe com Ana vai ficando por aqui. Lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br.